Minhas caras, meus caros, o Banco Central dá início hoje ao chamado ciclo de queda da taxa de juros. Puxa, finalmente, não é? A Selic está a 3,75 há um ano, que é um absurdo. A queda deveria ter começado há mais tempo, como aliás apontou pela primeira vez o presidente Lula em fevereiro, com correção, aliás. E aí Gerão, Deus nos acuda, olha o que o Lula está falando. Estava falando a coisa certa. Taxa 3,75 hoje significa uma coisa, juros reais de 10%, de longe, mas de muito longe dos mais altos do mundo. Né? Ou a taxa mais alta do mundo. Venham cá, se juro alto reflete ali números nem tão bons da economia, problemas da economia, será que nós temos os piores indicadores da economia do mundo inteiro para ter os juros reais mais altos? É claro que isso é mentira. É claro que esse número é inaceitável. Não é? Será a primeira reunião de que participam Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, e Ailton Aquino, diretor de fiscalização, ambos indicados pelo presidente Lula. Será que isso facilita ali, oxigena um pouco aquele ambiente? Ou, como querem alguns, isso pode fazer com que os outros 7 diretores ali se alinhem um pouco, como a dizer, o governo não mete a mão no Banco Central. Porque há alguns colunistas que eu tenho de ler por dever profissional, mas leio cheio de constrangimento e vergonha alheia, que sugerem que a presença do Galípolo lá e do Aquino significa uma interferência do Lula no Banco Central. Mas interferência do Lula no Banco Central por quê? Não existe autonomia? E esta lei que garante autonomia, a lei complementar, estabelece o modo de indicação dos diretores. E o Lula seguiu o modo de indicação. Os nomes foram submetidos ao Senado. Ou agora será que, uma vez lá, eles têm de necessariamente ter uma posição conservadora, reacionária, então, para mostrar que ninguém interfere no Banco Central? A Associação Brasileira de Bancos está defendendo uma queda de 0,5 ponto na taxa. Mas a Bloomberg ouviu 37 economistas, 29 estão dizendo não, queda de 0,25. Mas de 0,25 por quê? Nós tivemos deflação em junho. O IPCA 15 de julho, deflação também. Portanto, teremos deflação em junho e julho. Existe alguma pressão inflacionária impedindo uma queda, não de grande ousadia da taxa de juros? Olha aqui, uma queda, eu diria, correta, seria de 1 ponto, pelo menos. Não vai acontecer. As opiniões estão aí divididas, ou 0,25 ou meio. Lembrando que 0,25, a taxa vai para 13,5 e continuamos com juros reais de praticamente 10%. Caindo meio, perto de 10%. Agora, existem números na economia que justifiquem uma taxa dessas? Nós sabemos que não, nós sabemos que isso é falso. E olha aqui, eu não sou economista, como apontam, não é economista, abelhudo, fica se metendo, mas eu sei reconhecer quando se abandona o argumento técnico e se vai para o puro misticismo. E aí eu leio alguns, não, é melhor ser só 0,25 para sinalizar ao mercado que o Banco Central não está disposto a flertar com inflação. Mas com qual inflação? Com qual índice de inflação? E que história é essa? É melhor ser prudente agora, porque senão passa um sinal ruim. Isso é argumentação técnica? Ou então, isso significa, o que parece óbvio, ceder à pressão daqueles que estão fazendo lobby para que seja uma queda de apenas 0,25. Aliás, o Boletim Focus diz que nós chegamos ao fim do ano com uma taxa de 12%. Bom, se for 12%, se cair apenas 0,25 agora, depois só tem 2 reuniões.
Aí precisa cair pelo menos 0,75 cada uma, né? Então 0,25 agora para 0,75 depois. Olha aqui, vamos ser claros. Uma queda honesta agora seria de 1 ponto. Uma queda já indecente, mas que dá alguma piscadinha para o bem, de 0,5 ponto. E é uma queda que seria assim uma peça de pornografia monetária, que é a queda de 0,25, como estão querendo alguns. Vamos ver se o Banco Central escolhe, não podendo fazer a coisa correta, pelo menos a taxa, a queda indecente de 0,5. Ou você vai escolher a pornografia explícita, 0,25. É isso aí.